Você já se sentiu traído ou decepcionado por alguém que considerava próximo? Uma ferida que parece insuperável e te faz questionar o propósito de tudo. Hoje nós vamos meditar em um dos capítulos mais intensos e reveladores da Bíblia, Lucas 22. Aqui enfrentamos a chocante traição de Jesus com um dos seus discípulos mais próximos. Mas ao invés de nos perdermos na dor dessa traição, nós vamos descobrir juntos como que esse momento doloroso desvendou um propósito divino maior e transformador. Se você está se perguntando como superar as tempestades da vida e descobrir o seu verdadeiro propósito mesmo em meio a traições e desilusões, você está no lugar certo. Fica comigo até o final, porque hoje revelaremos insights que vão mudar a tua perspectiva e vão te guiar a uma vida mais alinhada com o propósito de Deus, independente dos desafios que você possa estar enfrentando. Vamos juntos? Fala, escolhida! Fala, Seja escolhido! muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar, estamos hoje no episódio 329 desse Glória a Deus. programa. E hoje nós vamos meditar, como foi dito, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Hoje nós vamos falar sobre a superação de uma traição, né? Como superar a traição. E talvez você não saiba exatamente o que nós fazemos nesse canal, caiu de paraquedas nesse vídeo. E nós estamos aqui para ajudar você, para encorajar você a viver o teu propósito com Deus e ter a sua vida transformada. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, marca lá todas as notificações para você receber tudo que a gente fizer aqui no canal e também deixa teu like, porque teu like ajuda a plataforma do YouTube a entender que o nosso vídeo é bom e assim entregar para mais pessoas. Ao mesmo tempo, você está fazendo a obra de Deus, amém? então vamos meditar agora no Evangelho de Lucas 22 e em seguida, após a leitura do Evangelho, nós vamos trazer três chaves dentro dessa mensagem que vai te dar, né, clareza de como que você supera a traição. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu Amém. coração. Vamos agora à leitura da palavra. Amém? Amém. Então vamos para a leitura de hoje, lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Hoje o capítulo de Lucas, número 22. Capítulo de Lucas não, livro de Lucas, capítulo 22, amém? Então vamos lá. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: Escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar. E digam ao dono dela, diga ao dono dela, o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças e disse: Peguem isto e repartam entre vocês.
Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: Os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por acaso faltou algo a você? Faltou algum? Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: Pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas?
Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Glória a Deus, amém. Que palavra abençoada. Escolhida e escolhida do Senhor. Como que nós podemos, em meio a tantas situações que nós vivemos nessa vida, superar a traição, superar o engano? São tantas tempestades que nós temos vivenciado ao longo da nossa vida, mas eu digo para você que à luz da palavra de Deus, eu e você nós conseguimos superar a traição, superar o dia mau, as tempestades da vida e avançar em direção do nosso propósito. Hoje eu quero que nós possamos meditar juntos em 3 chaves. Eu tenho certeza que vai te dar clareza acerca dessa palavra. E quando a gente fala de traição, a gente vai meditar agora em Lucas 22, o verso 3 ao 6, que é o momento onde Satanás ele entra em Judas, né? E quando se fala sobre esse tema, superar traição, nós precisamos entender 2 chaves importantes aqui. E agora nós vamos aplicar profundamente esse entendimento de traição com o autoconhecimento. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com um dos chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. A traição de Judas, ela não foi apenas um ato contra Jesus, mas também revelou a sua própria desconexão com o propósito. Na nossa vida, traições, erros podem ser espelhos
que de alguma forma vão revelar a nossa vulnerabilidade. E em áreas específicas, áreas essas que precisam ser desenvolvidas, que precisam crescer. E eu quero que você entenda o que eu estou tentando trazer com essa introdução. Como que a gente lidar com a dor? Como que você lidar com a desilusão? Desilusão da traição, seja através de um amigo, familiar, colega, num relacionamento. Mas como que você consegue lidar com essas desilusões sem você perder a sua conexão com Deus no seu propósito? Talvez você, ouvindo essa pergunta, você diga: Daniel, eu confesso para você que eu tenho tentado. Ou você pode ser aquela pessoa de dizer que não sabe como lidar com isso. E eu vou falar aqui uma das maneiras que nós podemos aprender à luz dessa palavra é usar o momento da traição como uma oportunidade para a gente, sabe, de verdade, crescer, se desenvolver. Porque se nós fomos traídos, se nós fomos acusados, nossa, tudo isso tem um propósito, tudo isso coopera para o propósito de Deus na tua vida. Quando você enfrentar uma traição, reserva um momento, sabe, para você voltar para si mesmo. É o autoconhecimento. Você vai precisar olhar para você, para dentro de você, para as suas fragilidades, para as suas dores, e você vai precisar reparar. Sabe? Ah, Dani, eu tô em pedaços. Você vai precisar juntar os pedaços. Pergunte para você, pergunte para si mesmo, sabe? O que essa situação ela tá me mostrando sobre mim mesmo? Como que eu posso crescer a partir disso? E aí, quando a gente para pensar sobre isso, sabe? A gente avança tanto no nosso propósito, porque a traição ela tem muito mais a ver com o outro do que com você. Ah, eu fui traído. Eu fui traído. Vamos falar de uma traição conjugal. Quando você é traído numa relação, então você começa a se comparar, olhar, achar que você não é suficiente, que você não é bom o bastante, que tá faltando alguma coisa em você. E eu não tô falando, eu também não tô aqui para dizer que o lado A, o lado B tá certo. Isso é algo muito pessoal de cada um. Mas o que eu preciso olhar para você agora e dizer no fundo dos seus olhos é que se você está passando por esse processo de traição, existe um propósito de Deus. Existe cura nessa dor. Existe cura nessa desilusão. Existe cura. E pode ser que não seja exatamente conjugal. Talvez você foi traído por uma amizade. Talvez você foi traído por um familiar seu, por um colega seu. Mas eu preciso te dizer que existe cura, sabe? E antes mesmo de tudo isso acontecer, Deus já sabia que isso ia acontecer. Assim como Jesus, ele sabia que ele ia ser traído, que ele ia ser entregue, que ele ia ser sacrificado, ia receber pancada, sabe? Ia sofrer, ia viver a crucificação, sentir as dores da crucificação. Mas Jesus também sabia que tudo aquilo ali operava para o propósito de Deus para a humanidade. E a gente sabe o final dessa história. Jesus morreu, mas ressuscitou. Né? Ele hoje está ao Pai e em breve ele vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo escolhido. E você que está aqui, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. A gente precisa ressignificar muitos momentos da nossa vida. Se você for ficar preso no tempo, no momento, numa circunstância, pela traição, por esse momento que você está na sua vida e você for viver apenas isso, você não vai evoluir, você não vai avançar. E hoje o Senhor está trazendo para a gente esse entendimento que nós precisamos nos amar, que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Sabe, o momento em que a gente passa por algo que envolve traição é o momento onde você precisa, sabe, chegar para si mesmo. A gente chama isso de introspecção. É o momento que você se volta para você mesmo, olhando para dentro de si, reparando suas dores e buscando através do amor de Jesus, através da graça de Jesus. Como que eu vou, Deus, vencer? Me dá as ferramentas. Dani, que ferramentas são essas? Primeira coisa que você precisa fazer é abrir seu coração para Deus, porque a Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Mas Dani, não foi eu que traí, eu fui traído. Pronto, fale para Deus, Jesus, eu fui traído. Jesus, eu tô aqui com meu coração dilacerado. Jesus, eu fui traída, eu tô mal. Só o Senhor sabe como é que tem sido os meus dias. Essa dor tá acabando comigo, tá me machucando, tá me ferindo, mas Deus, eu estou aqui. Pai, me mostra, Jesus, me mostra o que é essa situação que eu estou vivendo agora. Qual é o propósito que o Senhor tem nela? Sabe, como que eu posso crescer, me desenvolver, quer seja emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, diante disso que eu estou vivendo agora?
E aí você ora e você busca no Senhor conforto, você busca no Senhor, sabe, orientação. A Bíblia diz que não temos nenhum outro caminho que não seja Jesus. Ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você quer a vida de Deus, se você quer uma vida restaurada, você só consegue com Jesus. Então se volta para ele. E falar de traição e desse autoconhecimento, que é o momento de introspecção, onde você vai olhar para dentro de você e você vai entender e buscar, sabe, em Jesus, como que você supera tudo isso. A gente precisa também lembrar que na jornada dessa vida, na busca do nosso propósito, nós precisamos também viver o momento de preparação. E se preparar quando tudo tá bem é fácil. Mas viver o processo, a preparação nos tempos difíceis é o desafio. Mas Deus, ele não falou em nenhum momento para nós que a nossa jornada vai ser perfeita. Ele passou por aflições. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E se vocês estão em mim e eu estou em vocês, né? Nós não somos nova criatura em Jesus. Nele nós não podemos todas as coisas. Então nós cremos que nós vamos também vencer. E falar dessa segunda chave, que é a preparação para tempos difíceis, em Lucas 22, o versículo 31 e 32, ele diz exatamente isso. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás, ele conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavador peneira o trigo a fim de separar da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Quando eu olho para essa mensagem, eu digo para você, escolhido, escolhida do Senhor, todos nós enfrentamos momentos de teste. Olha, presta muita atenção no que eu estou falando agora, porque eu tenho certeza que é o momento em que Deus está realmente falando com você. Jesus, ele sabia que Pedro seria testado, sabe? Mas ele também sabia que ele retornaria e fortaleceria os seus irmãos. Entende que antes das coisas acontecerem, Jesus já estava falando para Pedro, Jesus já estava orientando, Jesus já estava revelando. Muitos momentos da nossa vida o Senhor vai nos colocar a provas, a testes, mas tem um propósito, é para a glória dele. Quando a gente escuta muitas das vezes uma profecia, né, algo do Senhor, a gente tende, o nosso ouvido, ele é muito específico no que é bom. E nas entrelinhas de uma promessa, a gente precisa também parar para observar. O problema é que, como que a gente se prepara para os desafios? Sabe? Como nos preparar para os desafios que são inevitáveis da vida? Como que você passa por eles sem perder a sua fé, sem perder a direção? Eu falo para você, quando nós reconhecemos que nos tempos difíceis, que eles vão vir, tá? Tempos difíceis vão vir para qualquer pessoa, mas que também esses tempos difíceis são uma oportunidade para a gente crescer através de quê, Dani? Que eu cresço da oração, porque a oração é a chave da vitória. Eu sempre falo isso. O apoio da comunidade, é por isso que existe a comunidade dos escolhidos. A gente pode superar, a gente pode se fortalecer, fortalecer uma outra através das nossas experiências. E essas experiências é o que você vai vivendo no teu propósito com Deus. O processo ele dói, mas ele cura também, porque o propósito de Deus ele traz cura para a nossa vida. Então, escolhido, sabe, nos momentos de dúvida, nos momentos de desafio, sabe? Reúna com pessoas que você sabe que você está em um ambiente que você pode abrir o seu coração, que você pode pedir ajuda, que você pode orar, que você pode falar das suas preocupações, porque tem momentos que nós precisamos fazer vida com outra pessoa, sabe? E nada melhor do que você estar em um ambiente com pessoas que estão vivendo na mesma jornada, que estão aqui para encorajar você, para te dar ferramentas, para ajudar você, quer seja uma palavra, para fazer vida. Então a gente precisa entender que o nosso Deus, ele tem um propósito para todas essas coisas e ele nos dá as ferramentas que a gente precisa para avançar na jornada. E falar sobre eu e você nos preparar para a jornada do Senhor, mesmo nos tempos difíceis, nesse propósito, nós não podemos esquecer da nossa oração, do nosso momento de oração, né? Eu sempre falo aqui que a oração, ela é a chave da vitória, porque nós precisamos orar. Se nós não estivermos em fé, orando, buscando Jesus, nós não conseguimos vencer, sabe? Então, dedica teu tempo. Nos momentos que você tá lá, pratica o exercício de buscar a Deus, de orar, de clamar, de dizer: Senhor, olha, por mais que eu não entenda tudo que eu tô vivendo agora, por mais que eu não saiba agora, nesse exato momento, como que eu vou sair de todo esse mal que tá acontecendo na minha vida,
Deus, eu tô aqui. Eu tô lendo a tua palavra, eu tô buscando através da tua palavra, Senhor, direção. Me ajuda, segura na minha mão, me fortalece. Porque nos momentos difíceis, nós temos Jesus. Não olha para esse momento que está acontecendo, para essa situação difícil, achando que você está só, porque você não está só. O salmista tem um momento que ele diz assim: olha, se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu pegar minha cama e botar lá na sepultura, o Senhor também vai estar lá. Não existe nenhum lugar. Se eu for para o Oriente, para o Ocidente, o Senhor vai estar. Isso nos dá uma clareza do poder do nosso Deus, da onipresença desse Deus. Ele está com você. Se você está passando pelo que você está passando, tem um propósito. E eu creio que é para a glória de Deus, não é para a sua morte, é para a glória de Deus. O Senhor está te lapidando, está forjando o teu caráter, está te moldando, e por mais que doa, por mais que machuque, que de alguma forma você sinta que a sua alma está ferida, saiba que o propósito de Deus, ele vai trazer cura para todas essas fragilidades que você está vivendo agora. Amém? E assim nós entramos na terceira chave. Quando a gente fala sobre vencer, superar a traição, a gente precisa, sabe, trazer à memória aquilo que de fato vem do Senhor. A gente começou falando sobre a traição e a importância de estar nesse momento se conhecendo, o autoconhecimento. Nós falamos também que nós precisamos nos preparar para os tempos difíceis. Ei, mas como que você se conhece? Como que você se prepara para o tempo difícil? Você fazendo uma entrega completa. Você precisa se entregar completamente. Em Lucas 22:42 diz assim, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus. Jesus, no seu momento de dor, desespero de alma, angústia, ele entrega completamente. Ele se entrega completamente à vontade do Pai. E ele nos mostra, sabe, escolhido, o poder da rendição e da confiança em Deus. Tá doendo? Tá machucando? Dani, é uma dor dilacerante. Se entrega a Jesus, sabe? Se esvazia de você mesmo e se derrama na presença dele. Completamente. É sem reserva, é uma entrega genuína, de verdade, sem reserva. O problema é que, muitas das vezes, quando a gente fala sobre entrega, as pessoas não querem entregar tudo. A gente fala de sacrificar o Isaac, mas nem todo mundo quer entregar realmente o Isaac. Como que a gente pode nos entregar completamente para Deus? Especialmente quando o nosso desejo e medo, no momento, quando a gente fala humanamente, tá, gente? Medo, desejos humanos, entram em conflito com a vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo por um momento que você foi traído e no fundo você tem um amor dentro do seu coração e você não quer abrir mão desse relacionamento. Mas aí você diz, mas eu não sei se isso é de Deus. Eu não sei se isso é de mim. Eu não sei porque as pessoas falam. E aí são tantos porquês e tantas situações que permeiam na tua cabeça. E eu digo para você, a minha única resposta, se entrega para Jesus. Entrega tudo para o Senhor. Sabe, apresenta o Senhor. Apresenta as suas dores, os seus vazios, as suas incertezas. Se derrama na presença dele. E eu te convido a orar como Jesus orou. Jesus queria que o Pai afastasse dele aquele cálice, mas depois Jesus, ele ao mesmo tempo que ele disse, o meu desejo agora é que o Senhor afaste de mim esse cálice de sofrimento. Eu estou angustiado, está doendo. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Qual é a tua vontade? Você está disposto a hoje dizer, Senhor, olha, eu queria que fosse dessa maneira, eu queria que fosse dessa forma, mas Deus não faz o que eu quero, faz a tua vontade. Eu digo para você, escolhido do Senhor, a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. A Bíblia diz que a vontade do Senhor sobre nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que você possa avançar nesse dia de hoje em fé que mesmo diante de uma traição, o Senhor, ele pode te ajudar a superar. E é através de tudo isso que está acontecendo que Deus está também aperfeiçoando o propósito dele na sua vida. E quando a gente fala sobre a entrega, não é uma entrega passiva, sabe? A gente fala muito, o que seria uma entrega passiva? Ai, eu creio que Deus vai trabalhar na minha vida. Eu creio que Deus vai restaurar. Eu creio.
mas você não faz nada. Você tá dizendo só pela tua boca. No fundo, teu coração tá ali, cheio de sentimentos, de emoções, de dores e de feridas. É um ato ativo. Você precisa ativamente confiar, colocar a tua fé em ação, reconhecendo que a vontade de Deus ela é superior e que mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus está no controle de tudo e Deus vai fazer o melhor. Por isso, olha, diariamente, o que você faz? Dedica um momento ali para você entregar a tua vida, os teus planos, os teus sonhos, os teus medos, os teus projetos. Entregue em oração ao Senhor. Apresenta tudo isso em oração. Reconhece que, mesmo que você não compreenda tudo que está acontecendo agora, o Senhor está no controle. Ele tem um propósito para a tua vida e tudo vai dar certo. Tá bagunçado agora, mas Deus vai colocar a casa em ordem. Às vezes Deus precisa fazer mudanças, às vezes coisas, pessoas, lugares, muitas coisas precisam acontecer para que a gente seja direcionado ao centro perfeito da vontade de Deus. Então, olha, creia. Creia que mesmo tudo estando hoje um caos, fora de ordem, Deus vai colocar essa casa em ordem. Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares e você vai testemunhar a sua vitória. Amém, escolhido? Amém, escolhida. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra. Com base nas chaves poderosas que nós acabamos de meditar, eu quero trazer a analogia do piloto e do copiloto. Imagina um avião em pleno voo. No cockpit há um piloto e um copiloto. Em tempos de clima tranquilo e céu claro, o piloto pode confiar nos seus instrumentos e habilidades para guiar a aeronave. No entanto, quando a tempestade ela se aproxima e as turbulências começam a sacudir a aeronave, o piloto precisa confiar no copiloto e, mais ainda, nos sistemas automáticos e nos instrumentos avançados do avião. O piloto pode sentir a tentação de tomar o controle total, mas sabe que para a segurança de todos é preciso confiar nos sistemas e no treinamento que recebeu. A nossa vida escolhida é semelhante a essa jornada de avião. Há momentos que nos sentimos que temos o controle total e que podemos lidar com tudo por conta própria, mas vêm as turbulências, os desafios, as traições, os tempos difíceis, onde a nossa fé é testada. Nesses momentos, é crucial lembrar que você não está sozinho no cockpit da vida. Deus está conosco, como nosso copiloto, sábio e experiente, pronto para nos guiar através das tempestades. Em vez de tentar o controle, buscar ter o controle, você e eu precisamos aprender a nos entregar e a confiar que Ele nos guiará em segurança, cumprindo o seu propósito na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então que você escolha hoje entregar, confiar, porque Ele tem o controle de tudo. Ele sabe a estação certa para todas as coisas. Amém. Ele tem o tempo determinado para tudo que está à nossa volta. Talvez para você hoje seja o pior dia da sua vida. Talvez hoje essa dor que você está sentindo nesse processo que você está vivendo seja algo que você diz, eu não vou suportar, você vai. Jesus hoje ele está te dando ferramentas para você romper com essa dor, com essa desilusão, nesse sofrimento. E quando ele te dá essas ferramentas é para que você avance, sabe? Em direção do propósito único e exclusivo que ele tem na sua vida. E por mais que hoje você não entenda, tudo que você está vivendo agora coopera para o propósito de Deus na sua vida. Amém? E eu quero deixar um exercício para casa, para você, hoje, à luz do Evangelho de Lucas 22. Pega um momento tranquilo do teu dia, talvez isso pode ser o teu começo de manhã, né? Ou o momento que você vai dormir. Leva a tua Bíblia. Todo mundo que faz parte da comunidade dos escolhidos sabe que tem que ter o seu caderno espiritual, diário espiritual, seu caderno de anotações. Você vai reler Lucas 22 e quando você fizer isso, você vai refletir sobre o compromisso, sabe, de Jesus. Mesmo diante das maiores adversidades, reflete. Reflete como foi para Jesus. Escreve lá no teu caderno uma situação que você, de alguma forma, sente dentro de você que, sem perceber, tá desviando você do propósito de Deus. Muitas das vezes, quando a gente faz essa leitura, Deus vai mostrando pra gente áreas que nós estamos sendo testados. Áreas essas que são completamente relacionadas ao propósito de Deus na nossa vida. Quando você começar a destacar esses versículos, você vai anotar. Anota o que você aprendeu em Lucas 22 e como que esse aprendizado pode ajudar você a realinhar essa situação, esse momento
num propósito que Deus tem na tua vida, pede pro Senhor, sabe? Em oração. Para Deus te fortalecer, Senhor, me ajuda, me guia nessa jornada. Usa as passagens que você destacou como inspiração. E quando você terminar, reserva um momento para você agradecer, sabe? É tão forte quando a gente exerce a gratidão. Agradece pela clareza, agradece ao Senhor pela orientação que Ele está te dando nessa palavra, por Ele estar trazendo vida, sabe? Nesse momento que você está vivendo, pede para o Senhor te dar coragem para você seguir, para você permanecer no propósito que Ele tem para você. Mesmo que o caminho pareça difícil, que as coisas estejam complicadas, Senhor, me permanece firme, fitado na rocha e na palavra do Senhor, porque eu sei, Jesus, que contigo eu sou mais que vencedor. Declara aí do outro lado, com Jesus eu já venci. Com Jesus eu já venci. Amém, escolhido, amém, escolhida, que você possa tomar essa palavra de hoje, colocar lá no teu coração, guardar e sempre trazer à memória as ferramentas, o que pode dar esperança para você poder desfrutar de uma vida plena, abundante e cheia do amor e do favor de Deus na sua vida. Nós já estamos chegando ao fim, mas agora é aquele momento que, se você tem algum pedido de oração, você já coloca aqui embaixo no chat da plataforma. Nós vamos estar orando por você, junto com a nossa equipe de intercessão. Deixa um comentário qual foi a parte que mais fez sentido hoje dessa ministração no teu coração. Qual foi a parte assim que mais você disse, olha, aí é Deus purinho falando comigo. Deixa aqui o comentário que, com muito carinho, a gente vai estar lendo o teu comentário e vamos estar juntos com você aí recebendo também do Senhor. Vamos orar, amor, no nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, por mais um episódio, Senhor, por mais um dia de estarmos aqui. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este programa. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, por Perdoa-nos, pensamentos, Senhor. por palavras, por obras. Pai, te clamamos nesse momento, Pai, por todos os escolhidos e escolhidas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa fazer o teu milagre na vida de cada Obrigada, um, Jesus. Jesus. Que Obrigada, eles Pai. possam, Pai, aprender e entender como superar, Pai, as traições. Que Em eles nome possam, de sim, Jesus, em nome ser, de Pai, Jesus. fortalecidos por Ti, Senhor. Em Que nome eles de possam Jesus, Pai. confiar, Pai, e se entregar totalmente ao Senhor. Pai, também te pedimos pelos pedidos de oração, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um, que o Senhor possa realizar, Pai, esse pedido, e que as pessoas que comentaram hoje, pedindo a oração, elas possam voltar e testemunhar a vitória, Em Pai, e o nome de milagre na vida Jesus. deles. Fica conosco, Pai. Abençoa todos, Pai, todas as áreas da vida deles, livra eles, protege de Em todo nome de mal. Jesus, E que Pai. amanhã nós possamos estar aqui de volta em mais episódio do Para a honra nosso e Café glória com do teu nome, Propósito. Jesus. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você declara o teu amém aonde você está agora, no nome de Jesus. Se você está até agora e você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal aqui embaixo, ó, tem um botão inscreva-se, inscreve no canal, ativa o sininho. Quando você ativar o sininho, você tem que marcar lá todas as notificações, tá certo? E deixa o teu like. O like para você é só um botão, mas pra gente ele é muito importante. Quando você deixa o seu like, a plataforma entende que esse conteúdo é bom, é relevante e ela indica para outra pessoa. Então, você fazendo isso, você também está nos ajudando a propagar a palavra de Deus, a trazer essa palavra à luz, né? Dessa mensagem no coração de outras pessoas, que assim como você está precisando, amém? Que Deus Amém. abençoe sua vida e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Deus te Até, abençoe. até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.